Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Mas, se tiver de madrugada, vai dormir, porque não é bom para a saúde física e nem para mental ficar estudando de madrugada, e também é um mau costume. Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo à minha videoaula, tentando explicar a matéria em si, aulas teóricas, videoaulas teóricas, da parte toda teórica do conteúdo em si. E aqui, hoje, estaremos pelo começo da matéria. Estamos falando desse começo da matéria, que é a parte que, se você não entender, você não vai conseguir entender o resto. Então, vamos indo construindo de pouco em pouco. Pois bem, falaremos sobre o que é uma variável, né? Como que ela funciona, esse tipo de coisa, qual o sentido e tudo o que está atrelado a tal, né? Tudo que está preso a tal coisa. Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é uma variável? Uma variável não é nada mais do que uma caixinha, né? Pensa desse jeito. Uma variável não é nada mais do que uma caixinha que guarda algum tipo de informação. Ela vai, pega e guarda alguma espécie de informação. Ah, qual informação? Eu não sei, mas ela guarda alguma informação. Só sei disso. Agora, ela guarda uma informação, ou seja, você pode pensar nela como uma caixinha que guarda informação. Isso é uma variável. Ela consegue guardar alguma coisa dentro dela. Agora, que tipos de coisas uma variável pode guardar dentro de si? Vamos lá. O que ela pode guardar dentro de si? Vocês já viram isso na aula, mas ainda assim pode revisitar aqui. Ela pode guardar algo do tipo inteiro, aqui, um dado do tipo inteiro, um dado do tipo real, um dado do tipo, um dado do tipo lógico e um dado do tipo texto ou caractere, né? Desse jeito aqui, né? Textos. Né? Texto ou caractere, dependendo do professor que você estiver fazendo a matéria com. Mas vamos lá. Beleza. Ela consegue, então, armazenar todo esse tipo de informação. Inteiro, real, lógico ou texto. Vamos lá. O que seriam eles? Primeiro vamos ao inteiro, depois ao real, depois ao texto, depois ao lógico. Vamos lá. Inteiro. Inteiro são números inteiros. Ele só vai conseguir armazenar nessa minha caixinha de informação, que é a nossa variável, números inteiros. Se ela for do tipo inteiro, então só vai conseguir armazenar números inteiros aqui dentro. Se você tentar armazenar alguma coisa diferente, por exemplo, texto, um número real, um operador lógico, algo desse tipo, vai dar errado. O código não vai conseguir armazenar, você vai ter um erro de código, vai ser pontinho a menos na sua prova, na hora que o professor for corrigir. Porque vai estar errado. Ou seja, uma do tipo inteiro só recebe números inteiros, como esses daqui. Pode receber o número 1, pode receber o número 2, o número 20, o número menos 50, o número 37, 42, 54.378, 1.779.257.322, coisas desse tipo. Recebe números inteiros, né? Números que não tem vírgula, que não são divisões, coisas desse tipo. E recebe números negativos também, é número inteiro. Não são números naturais, são números inteiros, ou seja, números negativos também contam, e o zero, e números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Quer dizer, ou infinitamente negativos, né? Beleza. Então, depois de números inteiros, vamos aos números reais, né? No caso, os tipos de dados reais. Ou seja, dentro da minha caixinha, só posso guardar dados do tipo real. Se eu só posso guardar dados do tipo real, eles são esses tipos de dados. São esses daqui. É, por exemplo, o número 1,2, o número 20,0, porque quando você coloca com o tipo real, ele ganha uma casinha decimal que, mesmo que seja um zero, ela vai estar lá. O número menos 50,37, 4 sobre 2, né? No caso vai dar 2, mas nessa forma de fração ele vai acabar recebendo, teoricamente falando, né? 4 sobre 2. E 4 sobre 2? No caso teria que ser 2 sobre 4, mas você entende o que eu quero dizer. E algo como 0,54378. É um número real porque ele tem casa decimal. Em geral, se você quiser a noção, números inteiros não tem casa decimal, números reais tem casa decimal. Pode pensar desse jeito. Aí por isso você consegue receber fração. Agora vamos
aos textos ou caractere. Texto ou caractere é simples, é texto. O que você colocar ali vai servir como texto. Não vai ser como como números inteiros ou como números reais. Porque com os números inteiros e os números reais, né, e os dados do tipo real, você consegue fazer conta usando eles. Com os dados de texto, você não consegue fazer uma conta com eles. Você não consegue, eles são texto. Ou seja, se a sua variável, né, se a sua variável é do tipo texto, então tudo que ela for receber, ela vai receber como texto. Ela pode receber números, que nem está aqui. Pode receber 27 mais 58. Mas ela não vai receber a soma de 27 mais 58. Ela vai receber literalmente 27 mais 58. Se você escrever na tela para o usuário a sua variável de texto que recebeu isso daqui, vai escrever na tela 27 mais 58. Porque é texto, é tratado como texto. O que foi escrito é o que será aceitado. Se aqui só tivesse, por exemplo, 27, ainda assim você não conseguiria fazer conta com isso, porque é texto. É como se fosse 27 escrito de forma longa. Ao invés de ser um número 27, é como se tivesse escrito 27. Desse jeito. E o 58 também. Ao invés de estar 58 na forma numérica, é como se tivesse 58. Desse jeito. Mas, nas variáveis do tipo texto, você coloca justamente texto. Então, você pode colocar Josué, pode colocar Volkswagen Type 1, pode colocar Maria Antoniana, pode colocar 27 mais 58, pode colocar 32. Mas toda vez que você colocar número aqui, você não consegue fazer conta com ele. Para você fazer conta com o número, tem que ser ou do tipo real ou do tipo inteiro. Só desse jeito. Se for do tipo texto, você não consegue. Muito bem? E também temos aqui o lógico. O operador lógico é um que eu uso pouco, é raro de eu usar. Geralmente, pelo menos eu pessoalmente, eu raramente uso, eu mais acabo inventando um de tipo inteiro e altero entre 0 e 1 para identificar verdadeiro ou falso. Mas você pode gostar de usar o lógico, porque acaba simplificando um pouco, se você entender como usar bonitinho. Se você não entender como usar bonitinho, você não é obrigado a usar. Mas se você entender, facilita a vida de vez em quando. O operador lógico é bem simples. Ele só pode ser duas coisas. Ou ele pode ser verdadeiro ou falso. Só existem essas duas opções, mais nenhuma. Ou seja, quando você cria um operador lógico, é para checar alguma condição, é para ver se alguma coisa é verdadeira ou falsa. E o seu operador lógico, ele vai receber essa resposta de verdadeiro ou de falso. E ele vai armazenar isso, você pode fazer outras checagens depois, tipo, se tal coisa for verdadeira, então faça isso. Se a outra coisa for falsa, se essa coisa for falsa, então faça aquilo, né? Você pode fazer desse jeito. O operador lógico é justamente para isso. Ele só vai receber ou verdadeiro ou falso do seu código. E mais nada. Muito bem? Deixa eu dar uma pausinha e retorno logo logo. Pois bem, vamos agora ao código principal, ok? Então vamos lá. Como que temos o código principal? Vamos direto dessa parte aqui de variáveis para a parte de código principal, porque as duas ficam simples de explicar juntas. Então vamos lá. O meu código principal, ele é desse jeito. Aqui a gente tem algoritmo e o nome que você deu para ele. Ou seja, aqui eu decidi dar o nome de, né, no caso, algoritmo sempre tem que ter, e aqui está o nome dele. Eu decidi dar o nome para ele de Paroval. Por algum motivo eu decidi dar esse nome. Foi o nome que eu escolhi dar. Peraí. Só uma coisa. Deixa eu ver aqui, porque aqui... bom, foi mal, desculpa. Os dois lados são parecidos, desculpe. Vamos lá. Tá, pera aí. Só um instantinho. Pronto. Aqui fica melhor. Eu ia explicar ali de uma vez, mas acho que se eu explicar aqui vai ser um pouco melhor. Vai ser mais fácil de entender. Então vamos lá. O que eu tava explicando, só vou continuar aqui. O algoritmo, como que eu faço com o algoritmo em si, né? A gente foi das variáveis e agora viemos pra cá. Eu tenho algoritmo, que é o que sempre vai estar escrito lá em cima, e depois eu tenho o nome dele e dois parênteses aqui do lado direito. Então eu tenho sempre algoritmo, o nome dele e dois parênteses do lado direito. Aí eu vou ter o início do meu algoritmo e o fim do meu algoritmo no final. O início no começo e o fim no final. Parece, né, um tanto intuitivo, mas é bom explicitar. Beleza.
Com o meu algoritmo, eu vou acabar dando nome para ele. Então, o nome que eu escolhi dar foi Paroval. Eu poderia dar o nome que eu quisesse, desde que eu obedecesse as regras para dar nome a variáveis e a ele. Esse daqui, por exemplo. Que regras? Essas daqui. Deixa eu deixar o Paroval lá em cima. Essas são as regras básicas para quando você vai nomear uma variável ou um algoritmo. E as regras são essas daqui. Opa, deixa eu ver se tá tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho. Eu não posso dar o nome para uma variável ou para um algoritmo com espaço nessas partes daqui. Não pode ter um espaço no nome. Não pode, simplesmente não pode, de forma alguma. Isso aqui está errado, né? Tanto aqui, esse aqui eu estou criando uma variável do tipo texto com o nome da variável sendo o nome de pessoa. Só que quando eu coloco esses espacinhos, ela está errada, porque eu não posso ter espaço. Isso é algo que não pode ter no nome da variável, no nome do algoritmo. Não pode ter espacinho. Isso é proibido, não pode. Eu também não posso, aqui eu estou criando uma variável do tipo lógico. Eu não posso usar caracteres especiais, ou seja, não posso usar cedilha, não posso usar um asterisco, um símbolo de dinheiro, um hashtag, esse E, que tecnicamente é um especial, mas dependendo do professor ele pode até aceitar, mas aí você tem que ver especificamente. Mas caracteres especiais como cedilha, arroba, pi, essas coisas não pode ir no nome, ou seja, se você fosse escrever que nem aqui peçanha, você vai ter que escrever de jeito diferente. Depois eu vou mostrar como é que faz certinho. Você também não pode dar o seu nome de variável ou de algoritmo começando com um número. Por exemplo, você não pode colocar, né, criar uma variável do tipo real que tem o nome de 42 sonhos. Não pode. Ela não pode começar com números. É algo que é proibido. Se ela começar com número, vai estar errado o seu algoritmo. Não pode, de forma alguma. Não pode tanto começar com um número e ter texto junto, não faz diferença se tiver texto junto ou não. Não pode começar com número e não pode começar com número mesmo se tudo for número também. Não pode. O nome de variável ou de algoritmo tem que começar com alguma letra que, obviamente, não seja caractere especial. E também não se pode criar, né, variáveis ou algoritmos de qualquer tipo que seja, mas aqui eu estou usando o tipo inteiro, que tenham caracteres especiais como esses daqui, né, por exemplo, mesmo se estiver acompanhado de texto ou de números e não sei o que nem tá esse aqui, né, asterisco, notinha de dinheiro, hashtag, notinha de dinheiro e asterisco sal. Isso daqui é uma variável só que eu não posso criar essa variável porque ela tem caracteres especiais e eu não posso colocar eles no nome. E também não posso criar uma variável ou algoritmo com o nome de alguma função do meu algoritmo. Por exemplo, eu não posso criar uma variável chamada de inteiro, sendo que inteiro é uma das coisas que eu uso que eu declaro no algoritmo. Né? Nem chamar uma de início, ou de fim, ou de texto, ou de lógico, ou de real. Né? De lógico já quebraria por causa que tem um acento agudo. Também não pode ter acento agudo porque é caractere especial, que nem o cedilha. Não pode ter acento agudo, não pode ter tio, não pode ter crase, nem o... Né, se você for uma pessoa das antigas, não pode ter os dois pontinhos em cima, que eu sempre esqueço o nome. Não pode ter, porque são caracteres especiais. E também você não pode dar um nome para sua variável ou algoritmo do mesmo nome de alguma coisa que você usa dentro do algoritmo. Né? Eu não posso chamar uma variável de inteiro, sendo que inteiro eu uso para declarar as minhas variáveis. Eu não posso, é proibido. Né? Nem inteiro, real, lógico, texto, fim, início, ou coisas desse tipo. Simplesmente não pode, não dá. Ok? Qual seria a forma correta disso daqui, né? Se eu quiser manter o mesmo sentido, coisas parecidas, né? Qual a forma correta de eu fazer tudo isso daqui? Né? Vamos lá. A forma correta, por exemplo, seria essa daqui. No meu nome de pessoa, que eu quis que fosse esse nome da variável, ao invés de usar espaços, eu uso o underscore. Né? Esse trequinho aqui é o underscore. Esse e esse daqui. O nome deles são underscore. E quando você quer dar a ideia de espaço, você geralmente usa eles, porque eles você pode usar sem problema nenhum. Eles não são caracteres especiais, eles são aceitos. Não tem problema. Né? Aqui no lugar do peçanha com cedilha, eu coloquei 2 S, porque eu ainda queria que fosse peçanha. Tá, está escrito errado? Claro que está. Mas está escrito errado
Não porque eu quero, e sim porque eu não tenho opção. Porque eu não posso colocar cedilha, se eu colocar cedilha estaria errado. É com 2 S's que eu tenho que escrever. Aqui no real, por exemplo, era 42 sonhos, né? Vamos mostrar aqui eles errados, aqui ó, 42 sonhos. Eu simplesmente troquei a ordem. Sonhos 42. Isso está tudo bem. Não está começando com números, está começando com letras, então está perfeitamente bem. E aquele meu outro aqui da direita, que era 41677841, eu simplesmente peguei o 4 e escrevi ele ao longo e o resto eu deixei igual. Isso também não vai dar problema nenhum, está perfeitamente bem, pois não começa com número. E aqui no meu de baixo, que estava usando um monte de caracteres especiais, e o outro que tinha o mesmo nome de uma função de dentro do algoritmo, né, uma função, uma coisa de declarar, o meu sal, eu simplesmente fui e tirei todos os caracteres especiais e deixei só sal. Isso aqui está perfeitamente aceitável. E o meu inteiro eu deixei como enterro. Né? Eu botei 2 R's, que aí não tem o mesmo nome do meu inteiro. Aí não tem problema nenhum. Se fosse inteiro com R só, aí teria o mesmo nome que isso daqui, aí não pode. Mas como agora tem 2 R's, pode sem problema nenhum. Exatamente 0. E eu acho que essa eu vou finalizar por aqui, porque aí na próxima eu falo da parte de escreva e de ler, e depois eu falo das partes do C, que é muito simples, é bem lógico, mas ainda assim pode ser um pouco complicado. E é claro, isso é a forma mais normal de escrever os códigos em si, se você for de uma das 3 turmas, mas se você não for dessas 3 turmas, tem o jeito do outro professor, né, não estou citando nomes, o jeito do outro professor que vai ter ponto e vírgula no final, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, caso você seja da turma dele, e a forma correta seria essa daqui. É a mesma coisa que eu expliquei antes, só que tem ponto e vírgula no final. Mudou só isso, tem ponto e vírgula no final, o resto tá tudo igual. Muito bem? Então, espero que tenha um bom dia, que tenha conseguido ajudar a entender alguma coisa. Caso não tenha entendido algo, mande mensagem pelo WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, ou pode me mandar um e-mail, uma mensagem pelo Telegram também, não tem problema nenhum. E acho que seria só isso. Então, tenha um bom dia, bons estudos e das vedania.